Amém. Quem está com expectativa pelo dia de hoje? Muito mais do que a palavra em si, a gente realmente precisa ter expectativa por causa do que vai acontecer aqui essa noite. Eu não sei vocês, mas eu amo ver batismo e eu sempre sou constrangido pela palavra quando diz naquela passagem que é a festa no céu, quando uma alma se converte, quando uma alma se arrepende dos seus maus caminhos. E eu fico pensando nisso, sabe? Nós somos familiares, nós somos amigos, somos igreja aqui, a gente já se alegra. Agora imagina o Deus onipotente, onisciente, onipresente, Criador dos céus e da terra. Ele para tudo para olhar isso aqui e falar: hoje é dia de festa. Por que não se alegrar com Ele? Por que não participar da festa que está acontecendo nos céus agora? Então, glória a Deus pelos batizandos que vão estar aqui hoje. Queria agradecer aos presbíteros pela oportunidade de estar compartilhando a palavra. É uma honra estar aqui, abençoando os irmãos. Eu sei a seriedade e a grandeza disso, mas eu sei também que eu faço para Ele, porque toda a glória, toda a honra é para Ele. E eu queria honrar a vida de uma pessoa aqui hoje também. Tem uma pessoa hoje aqui que muitos anos atrás, cerca de quase 9 anos atrás, ele foi um enviado de Deus em oração, em intercessão, em amor, a apresentar Jesus para os meus pais, e a partir dos meus pais, toda a nossa casa hoje tem a oportunidade de servir Jesus. Então eu queria agradecer a vida do meu tio Eliomar, que está aqui hoje. A glória é dele, mas você faz parte disso e obrigado por estar aqui hoje. E o que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje, é só um OBS para a galera do YouTube, que eu sei que talvez algumas pessoas do YouTube estão me olhando agora e falando: ferrou, é aquele menino que fica de um lado para o outro. Fica tranquilo, hoje eu vou ficar bem aqui centrado, vou tentar, né? Mas, amém. Bom, o que eu queria compartilhar com vocês hoje é algo que está totalmente ligado ao que vai acontecer aqui. O que eu queria compartilhar com vocês hoje está lá em João 17, versículo 1. A gente vai falar um pouco sobre a vida eterna. E o que é exatamente essa vida eterna que a palavra diz? Porque quando a gente pensa nessa palavra, eternidade ou vida eterna, às vezes a gente pensa em algo que está aguardado para nós quando passarmos da nossa vida aqui na Terra. Ou a gente já pensa no tempo, a gente pensa naquele relógio que vai rodando e não para, o tempo vai continuando. Ou às vezes a gente pensa em um lugar. E tudo isso eu creio que está ligado, mas existe algo mais profundo dentro dessa passagem. Aleluia. Abre aqui. Bom, eu vou ler aqui. Vamos lá. Todo mundo abriu? Amém? Amém. Vamos lá, versículo 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que o filho que te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém. Então, olhando o parâmetro desse versículo aqui, talvez muitos estão acostumados com o que está escrito logo antes, que é aquela passagem de João 16:33, que fala: nós vamos passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu esse mundo. E ali é uma parte onde Jesus está falando para os discípulos que aflições vão chegar para eles, mas que eles podem ter bom ânimo, que eles podem confiar no Senhor, que eles vão conseguir passar por essas coisas. E aí, depois de dizer essas coisas, Jesus começa a orar ao Pai, essa oração. E aí ele fala do cumprimento daquilo que ele estava fazendo na terra
para que Jesus outorgasse a vida, no caso, as nossas vidas, a vida eterna. Só que quando ele fala aqui vida eterna, não é exatamente o tempo por si só, não é exatamente um lugar, mas o que ele dá mais atenção nesse versículo é sobre conhecer. Então, primeira coisa importante que a gente precisa entender sobre vida eterna é que vida eterna é sobre relacionamento com Deus. Vida eterna é sobre conhecer o Deus verdadeiro, o único que está escrito no versículo, e esse ato de se relacionar com Ele, de conhecer os atributos dEle, conhecer o caráter dEle, conhecer os sentimentos dEle, conhecer onde Ele habita, esse exercício, esse relacionamento vai perdurar por uma eternidade. Então, muito mais do que um lugar, muito mais do que um tempo, é um relacionamento. Tá, mas por que isso é importante, relacionamento? É importante porque normalmente vida eterna a gente já pensa em algo além, como eu falei antes, algo que está mais à frente. Mas se você colocar o parâmetro que é um relacionamento com Deus, vida eterna é algo que Ele está chamando a gente hoje. Amém, igreja? Vida eterna é algo que Deus chama para a gente exercitar um relacionamento com Ele, conhecendo Ele e Ele nos conhecendo. E isso está disponível hoje, porque a eternidade habita em Deus. Eternidade faz parte de Deus. Então, quando a gente começa a se relacionar com Ele, a gente começa a descobrir quais são as prioridades dEle, quais são as características dEle, e aí a gente vai desenvolvendo a vida eterna, e a vida eterna se torna uma prioridade em nós. Bom, seguindo um pouco do que a gente falou aqui, né, o que é vida eterna. Deixa eu só beber uma aguinha aqui, por favor. É que meu dedo tá machucado aí, tinha que fazer com outra mão, e quase se virou nos 30 aqui, né? Mas amém. E aí quando a gente passa, bom, eu entendi um pouco o que é mais da vida eterna. Eu entendi que se trata mais de relacionamento do que qualquer outra coisa. Agora vem a parte que é algo que a gente vai ver se cumprir hoje, que é o que foi preciso ser feito para que isso tivesse acesso, para que isso fosse uma realidade na nossa vida. E aí eu queria ler uns versículos com vocês, que eu diria que na palavra é o versículo que mais me toca até hoje, nesses 8 anos. É um versículo que eu amo, eu sou sempre constrangido, que é Apocalipse 5. A gente vai ler ele inteiro. A gente está ciente daquilo que Jesus fez na cruz. A gente está ciente daquilo que nós temos acesso, a nossa remissão dos pecados, nós nos tornarmos nova criatura. Só que tudo isso que nós temos acesso leva para esse lugar que está escrito em Apocalipse 5, que é o que a gente vai ler agora, onde está escrito: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, só para trazer um OBS, né, do que estava acontecendo aqui. O João, ele teve uma visão em Cristo, em glória, e Jesus chamou ele para os céus, e Jesus começou a mostrar para ele o que deveria acontecer nos últimos tempos, e o que estava acontecendo nos céus naquele momento. E é isso que está acontecendo agora em Apocalipse 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Queria dar um pause aqui. Então o cenário aqui é os anjos, os anciãos,
Deus estava sentado no trono e existia um livro na mão de Deus, onde era necessário que alguém pegasse esse livro e abrisse ele. Por que abrir esse livro? Se você começar a ler o livro, você vai ver que a explicação é que para que se cumprisse toda a vontade de Deus na terra e nos céus, para que chegasse aquele fim que a gente pensa na vida eterna, que é habitarmos nos céus, precisava que alguém fosse capaz de abrir aquele livro. E o cenário era aquele, não tinha ninguém capaz. Não tinha ninguém capaz de olhar para aquilo. Então imagina a glória, imagina o cenário pesado que estava naquele lugar. E você olhar para todas as pessoas na terra, debaixo da terra, acima da terra, ninguém era capaz de tomar aquele livro. E aí vem a resposta de João, no versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Deixa eu finalizar aqui, né? Porque quando você olha esse cenário, é o cenário onde poderia surgir o maior caos, a maior angústia, a maior ansiedade, o maior desespero, porque eu entendo o choro de João, porque ele viu tudo acontecer, e quando chegou a hora da conclusão, a hora de alguém ser capaz de continuar para que tudo se cumprisse conforme a vontade de Deus, ele não achou ninguém. Então João começou a chorar muito. Ele começou a desesperar. Como assim? Tudo que aconteceu, tudo que eu vi acontecer no meu ministério com Jesus, parou aqui. O que vai ser a partir disso? E vem o ancião e consola ele. Fala: calma, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, veio para triunfar. Então é um cenário onde, diante de tanto choro, ele conseguiu ver a maior vitória. E é aqui que a gente vê, por exemplo, as maiores inspirações de canções e louvores. E aqui um OBS para quem é ministro de louvor, para quem é chamado para esse ministério. Esse versículo é muito importante porque fala que João viu, os anciãos viram tudo aquilo acontecer, e a partir daquela visão eles começaram a entoar um novo cântico. Então, ministro de louvor, comecem a buscar aquilo que está acontecendo nos céus, comecem a buscar aquilo que Deus está falando nos céus. E quando vocês acessarem esse lugar, porque esse lugar está disponível, vocês vão entoar um novo cântico a partir daquilo que está sendo visto, daquilo que está sendo profetizado, e novas canções vão ser liberadas. Amém?
Então é um cenário de muita alegria. E você vê ali que, então, o propósito da salvação, da cruz, da remissão dos pecados, foi para que Jesus resgatasse esse povo e constituísse todo mundo reino e sacerdote. Nós que estamos aqui. Então, a gente começa a entender o que foi preciso ser feito para chegar nesse lugar. O que foi preciso a gente entender da onde Jesus começou o ministério dele, o que ele foi capaz de fazer nos céus e o que ele nos chama hoje para exercer. Porque agora, se nós somos reino e sacerdote, a gente está representando um reino e somos sacerdotes. Então a gente tem o papel de ser desse, a partir de a identidade ser desse reino, descobrimos como um cidadão desse reino deve agir. E o que ele deve fazer aqui na terra, hoje. E não a vida eterna que está aguardada depois. Por isso que vida eterna é algo para nós exercermos hoje. Amém? Então a gente começa a pensar, por exemplo, quando a gente pensa na salvação, a gente logo já pensa no lugar que nós saímos, do lugar que Jesus nos tirou. Realmente, Jesus nos tirou de um lugar específico, cada um de nós, cada um tem sua história. Agora, se eu perguntar para vocês, vamos fazer um exercício. Se eu perguntar para vocês agora, um lugar que vocês amam passar tempo, um lugar físico, um lugar que vocês amam passar tempo, seja com a sua família, um lugar que traga boas memórias, um lugar que seja extremamente especial para vocês. Tenta pensar nesse lugar agora. Talvez é um lugar que você costuma passar férias, talvez são as pessoas específicas que estão com você. Mas começa a pensar no propósito da salvação. Por quê? Salvação, ela não para somente no lugar que a gente saiu. Porque a realidade é que o lugar que a gente saiu era uma prisão. Nós estávamos presos na nossa velha criatura, nós estávamos presos no nosso velho caráter, presos na nossa orfandade, porque a gente não conhecia Deus, não sabíamos quem Ele era, não vivíamos para Ele. Era uma vida separada dEle. E aí, o problema entra quando a gente entende que a gente saiu desse lugar, aceita a salvação, mas não entende o lugar que Jesus quer levar a gente. Por isso que eu falei para vocês pensarem num lugar bom. Porque esse lugar bom, ele é o lugar onde Jesus nos chama. Só que em parâmetros menores, porque se você parar para pensar, o reino dos céus vai muito além desse melhor lugar possível que vocês pensaram. Vai muito, muito, muito além desse lugar que traz ótimas lembranças. Então não se trata somente do lugar que a gente saiu, mas é o lugar que Jesus quer nos implantar. Porque Ele fala que nos salvou para constituir a gente em um lugar. Sermos reino e sacerdotes do reino dos céus aqui na terra. Amém? E aí, eu queria continuar. É a Rafa que está aí? Não, Bernardo. Se puder abrir aí em Colossenses, obrigado. Até aqui a gente falou um pouco do que é vida eterna, segundo a palavra de João 17, que fala sobre esse relacionamento, que fala sobre conhecer Deus e a identidade dele. E a gente viu ali em Apocalipse 5 que foi preciso ser feito e o acesso que a gente tem agora. Só que Colossenses 3, Paulo, ele dá um parâmetro bem claro do que nós aceitarmos essa realidade faz em nós. Porque eu posso entender o que é o reino dos céus, o que é a eternidade, o que é a vida eterna. Eu posso entender o preço que foi necessário ser pago. Mas eu posso parar aí. Eu sei, eu conheço, eu entendo, por exemplo, toda a ceia,
que a gente faz, eu entendo o processo que aconteceu, eu entendo o preço que foi pago, mas existe um ponto além desse, que é deixar com que a eternidade produza algo em nós, que o reino dos céus comece a gerar a eternidade, comece a mudar tudo que está dentro de nós. E isso gera transformação, que é o que a gente vê em Colossenses 3, que diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Só parar até o 2, porque eu queria até abrir aqui, que tem essa versão aí, ela é parecida, mas eu achei curioso que na versão que eu li aqui, ele fala sobre nós descobrirmos aquilo que está acontecendo. Só um minutinho, Filipenses, aqui. Que ele fala: pensai nos objetivos do alto, no versículo 2, e não nas coisas terrenas. Então você começa a entender, primeiro ponto, que nesse versículo 1 e 2, os céus são um lugar, assim como o reino do mundo aqui que a gente habita, aonde existem objetivos, aonde existem alvos, aonde existe algo que um rei está querendo implantar. E por que isso é importante? E aí eu queria abrir um parênteses até para o que a Luana anunciou no culto de quarta-feira, que nós temos participado aqui. Muita da coisa que acontece ali quarta-feira é exatamente sobre pensar e buscar os objetivos do alto que Deus está falando ali em Colossenses 3. Porque Deus chama a gente hoje para descobrir o que são essas coisas. Você tem noção, se a gente parar para meditar agora, fechar os nossos olhos e orar, a gente tem acesso a descobrir o que Deus está falando nesse exato momento nos céus? Você entende a seriedade disso? Você entende a grandeza disso? E Ele deixou isso liberado para nós. Por quê? Para que a gente participasse dos objetivos que Ele tem aqui na terra. E o que tem acontecido quarta-feira é exatamente isso. A gente busca ouvir o que o Senhor está falando do alto e a gente tenta declarar, a gente busca declarar para que isso também se expanda na terra. Que o objetivo primário de Deus é esse, que o reino dos céus venha para a terra, que o reino dos céus venha transformar esse lugar que a gente habita. Só que isso é um convite, mais uma vez, que a gente pode aceitar ou ficar no nosso banquinho. Deus está chamando intercessores e intercessoras para se levantarem, para orarem, para jejuarem por pessoas, cidades, nações, lugares e situações que o reino dos céus já está declarando algo e Deus está falando para que a gente ouça e comece a declarar para que isso aconteça aqui na terra. Isso é muito sério, porque às vezes é só uma oração sua, é só uma intercessão sua para que a realidade de nações mudem, para que a realidade de famílias mudem, para que a realidade de uma igreja mude. E talvez seja você essa pessoa que Deus está chamando hoje. Então fica o convite também para o culto de quarta-feira, porque Deus tem feito grandes coisas naquele lugar. Amém? Então, continuando, versículo 3, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer... Lembra que eu falei? A vida eterna, a gente pode entender o preço que foi pago, mas deixar com que isso gere transformação em nós, começa a entrar nesse ponto. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, porque nós não somos mais terrenos, nós somos cidadãos dos céus. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Pode continuar.
Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também, noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, de mansidão, longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos, mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. A gente leu aqui 17 versículos. Com certeza você não gravou agora de cabeça os 17. Então fica o convite também, quando acabar o culto, vocês chegarem em casa e meditarem nessa passagem. Porque é extremamente importante o que está sendo falado aqui. Porque o ponto é, eu entendi o que é vida eterna. Eu entendi o preço que foi pago. Mas eu decido agora fazer com que a vida eterna gere algo em mim, no meu interior, no meu coração. Porque eu entendi que o meu lugar é lá, não aqui. E quando eu entendo que eu preciso habitar nesse lugar e ser transparente e ser aberto com o Senhor para que Ele comece a fazer o rebuliço, fazer aquilo que Ele é especialista em fazer, essas transformações começam a acontecer. Porque, irmãos, a verdade é, um cidadão do reino dos céus não pratica aquelas coisas. É meio sério falar isso, mas é extremamente necessário. Um cidadão dos céus, ele já viveu naquilo, mas pelo sangue do Cordeiro e pela obra de Deus na nossa vida, a gente começa a ser gerado em coisas novas. Aonde eu era irado, eu consigo ser uma pessoa calma, eu consigo ter paciência. Aonde eu falava coisas obscenas, eu consigo falar palavras de paz, de amor. Você começa a ver coisas novas sendo geradas dentro de você. Isso é normal, porque você recebeu uma escola e agora você está aprendendo de uma nova escola, que é totalmente diferente. Só que é a escola que a gente nunca deveria ter saído, porque essa é a nossa casa. E a total relevância disso, irmãos, é que quando a gente permite com que essas coisas operem em nós, aí a gente começa a ver tudo ao nosso redor ser transformado. Em escalas assim que pelo nosso braço a gente nunca conseguiria fazer. É a nossa família ser transformada, é uma cidade ser transformada, é uma nação ser transformada, assim como o Senhor quer fazer no nosso meio. Amém? Eu sei que é uma palavra mais densa, séria, assim. Aí talvez vocês já estejam pensando, pô, mas não é dia de batismo, cara? É dia de batismo. E aleluia, glória a Deus por isso. Mas o que eles estão tomando de decisão aqui hoje, Deus está fazendo esse convite. A vida eterna é essa, me conheçam. Vocês querem me conhecer? É o que Deus está falando para eles hoje. É o que Deus está falando para a gente hoje. A gente tem a opção de ouvir isso e seguir com a nossa vida. Porque, irmãos, se tem uma coisa que é verdade, é que os tempos que a gente está vivendo hoje
é que são várias coisas que tentam nos distrair, nos tirar do foco de conhecer a Deus. Várias coisas. E às vezes coisas mínimas. Eu lembro que eu estava lendo uma vez o livro do Luciano Subirá, onde o nome do livro é Até que Nada Mais Importe. E um dos capítulos, ele fala exatamente que um dos maiores inimigos dos cristãos hoje não é o pecado por si só, são as distrações. Aí tu pensa, mas como assim? Às vezes, vou falar o meu caso, por exemplo, o homem. Quando a gente pensa diretamente um pecado para o homem, a gente já pensa, sei lá, talvez na mulher, naquela tentação. Só que na verdade, às vezes, o maior problema, a maior distração hoje está sendo tempo no celular. Está sendo aquela série que a gente assiste. Eu não estou falando que isso é errado, mas tudo na sua boa medida. Porque se a gente for excessivo nessas coisas, aquilo ganha o nosso coração, aquilo começa a ministrar mais no nosso coração, e aquilo que Deus está falando audivelmente começa a se tornar um sussurro, e depois a gente nem consegue mais ouvir direito. Então existem coisas onde a gente precisa ser cauteloso, onde a gente precisa ser zeloso. Aquilo que é do Senhor é prioridade. E aquelas outras coisas podem ser acrescentadas, claro, mas o Senhor é prioridade. Amém? Então, poderia voltar só a passagem de Colossenses? Não, um pouquinho antes. Versículo 10, se não me engano. Isso. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento. Lembra que eu falei lá no início, João 17, que a vida eterna é conhecer o Deus verdadeiro? É o que ele está falando aqui. Quando a gente busca o pleno conhecimento, conhecimento de quem? Da pessoa de Deus, a gente começa a ser revestido do novo homem, segundo a imagem que ele o criou. E aí a gente começa a entender, irmãos, quem nós fomos chamados para ser. A gente tem vivido um tempo onde muitas coisas têm tentado tirar a nossa alegria, tirar a nossa fé, tirar o nosso ânimo. E realmente são coisas que a gente não toma o nosso posicionamento como filhos de Deus. Essas coisas vêm e tomam o nosso coração, tomam a nossa mente. Só que esse conhecimento, ele é o fator que muda completamente a nossa vida. Porque, irmãos, desculpa, pode ser a notícia que for, pode ser o governo que for. Se eu orar, eu me encontrar com meu Pai, eu enxergar agora o que está acontecendo nos céus, eu vou enxergar uma coisa: um trono, anjos, anciãos e um Deus que está assentado e que nada abala o trono dele. Nada. E a gente precisa começar a acessar esse lugar, começar a praticar, andar a partir desse lugar, que essa é a verdade. O Senhor está assentado no trono e Ele reina para todo sempre. E só essa notícia já deveria ser a maior alegria para a gente. Só essa notícia deveria ser algo que levanta a gente da nossa cama e faz com que a gente busque ser a nossa versão em Cristo, que a gente foi chamado para ser, por onde a gente anda. Seja no nosso trabalho, seja na igreja, seja com as famílias, seja nos relacionamentos. Quando a gente entende o conhecimento, o que está acontecendo nos céus agora, o que os anjos estão declarando, que festa é essa que está acontecendo nos céus hoje por causa desse batismo, a gente começa a ser moldado por algo no reino dos céus que começa a mexer com a gente e a gente já não consegue mais estar no estado que a gente estava antes. Que é isso que Deus faz? Porque a gente foi chamado para ser movido por essa eternidade. Não simplesmente a notícia do isso tudo vai passar, daqui a pouco o meu emprego melhora, daqui a pouco eu caso, talvez melhore a partir daí, um filhinho, 2, 3,
talvez melhor aí. Eu vou ficar velhinho, aí eu descanso. Não, irmãos. É hoje. É hoje essa realidade. Se a gente lembra bem aquela passagem, fala que o reino dos céus são constituídos por justiça, paz e... Aleluia. Mas o que exatamente essa palavra está dizendo? Deixa eu pensar nisso. Como assim um reino que é constituído de alegria? Por que um reino seria constituído de uma alegria? Já pararam para pensar nisso? Eu fico pensando às vezes com Deus, eu fico... Como assim, tipo, chegar lá no céu, não tem ninguém boladão, não tem ninguém triste? Como assim? E se você voltar para aquela passagem de Apocalipse 5, se você for ler em Apocalipse 21, que fala da grande revelação da Nova Jerusalém, aí tu começa a entender. Entendi. Alegria. Porque é um reino inabalável, perfeito, com Deus onipotente, onipresente, onisciente, Criador dos céus e da terra, governando no seu povo, e tudo está em perfeita harmonia, e nada abala isso. Aí tu fica, uau. Só que a gente foi chamado para viver nesse lugar. Hoje. Eu vou ficar falando isso até a gente sair desse lugar hoje, entendendo. Caraca, eu tenho que viver hoje isso. Amém? Porque, irmãos, se tem uma coisa que Deus falou comigo nesse ano de 2023... acho que eu não dei o aviso, né? Para os batizandos que vão batizar hoje, eu acho que é bom já irem se preparando. Tá? Se tem uma coisa que Deus começou a ministrar antes de começar 2023, é que esse ano vai ser um ano sobrenatural. Vai ser um ano que eu estou falando da minha vida, mas eu creio que isso é para todos. A gente vai ver coisas que a gente nunca imaginou ver no nosso meio. Só que Deus chama para a gente participar disso. É incrível ver Deus descer e fazer tudo, é incrível. Mas é mais incrível ainda Ele chamar a gente e falar, bora, estou chamando vocês. E a gente entrar nesse lugar e se equipar nesse lugar, trazer com que a eternidade venha gerar algo em nós e a gente comece a ser esses agentes. Porque quando a gente começa a agir em amor, em compaixão, em mansidão, como a palavra diz ali, nós estamos nos tornando embaixadores. É chegar num lugar onde só tem trevas e a gente pisar e o lugar mudar. Essa é a realidade da palavra. É grande demais isso, Mateus. É grande mesmo, mas é esse reino que a gente foi chamado para viver. É esse reino que não exige da tua força. Ele tem toda a força, ele só quer o teu sim. Todos os dias, só o teu sim. E Ele vai gerar essa obra na nossa vida e a gente vai começar a ver o sobrenatural de Deus acontecer no nosso meio. E não existe coisa melhor do que isso. Pode oferecer qualquer outra coisa, irmãos. Viver a plenitude do reino de Deus é a melhor coisa que existe. E o que mais dói é pensar a gente saber de tudo isso. Já ter ouvido tantas vezes isso e falar, minha vida tá boa assim. Eu tenho meu emprego, tenho minha faculdade, meus relacionamentos, tenho meu devocional com Deus naquela medida ali. Tá bom do jeito que eu vivo hoje. Será que Deus não está chamando a gente para viver algo mais do que isso? Será que Deus não está querendo que a gente saia da zona de conforto hoje? Será que existem coisas, como a palavra diz ali em Colossenses, que ainda precisam ser tratadas em nós? Porque eu vou dizer, irmãos, tem muita coisa que Deus tem que tratar em mim. Muita coisa mesmo. E eu quero tratar todas elas. Porque eu sei que à medida daquilo que Ele tratar em mim, Ele vai implantar a identidade, a característica daquilo que eu fui chamado para ser. E é esse o lugar que Ele me chama. Esse é o lugar que Ele nos chama hoje. Amém? Eu não queria estender muito, até porque
O grande destaque hoje é outro aqui. Eu queria... É o Bernardo que está aí atrás? Rafa. Pode colocar um soaking aí, por favor? Eu queria que a gente meditasse agora e tivesse esse tempo para orar com o Senhor, com o seu Pai. Aquele que te chama para conhecer Ele. Existem certas orações que parecem banais, tipo, como assim? Eu não vou orar aqui agora e vou conhecer Ele. Sim, é exatamente assim. Se você orar com fé, Ele se apresenta para você. A gente pode parar aqui e ouvir os testemunhos de várias pessoas que aconteceu exatamente isso. Ou talvez você conhece Ele, mas você sabe que tem mais. Porque o fato da vida eterna ser conhecer Ele é que não importa o quanto você conheça dele, ainda tem mais e nunca vai acabar. Nos céus, os anjos ainda estão olhando com os vários olhos que eles têm e estão olhando, santo, 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 grande é o Senhor. E eles começam a ver novidades, 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 e não vai acabar. Então eu queria que a gente orasse hoje sobre essa vida eterna que o Senhor nos chama. Eu queria que vocês fechassem os olhos, abaixassem a cabeça. Eu vou orar depois, mas nesse primeiro momento, que vocês estejam orando. Senhor, quero te conhecer. Senhor, quero te conhecer. Quem é você, Senhor? Me mostra, Pai, que vida eterna é essa. Eu sei que a Tua palavra é verdade. Me mostre, Senhor, quem é você. Começa a orar sobre isso. Não deixe a distração tomar você agora. Não deixe a distração levar outros pensamentos na sua mente agora. Medite, incline o seu coração diante dele agora. Começa a orar. Pai, nós juntos como igreja queremos orar aqui hoje, Senhor. Como os filhos que ouviram essa palavra hoje, entenderam aquilo, Pai, que é a vida eterna, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor pagou um preço, Pai. Senhor, gera em nós, Pai. Queremos ser movidos por essa vida eterna. Mostra-nos, Senhor, qual é a obra que o Senhor quer fazer em nós, Pai. Mostra, Senhor, qual é a identidade que o Senhor quer trazer à tona, que o Senhor quer trazer para fora dos filhos e filhas desse lugar, Pai. Traz, Senhor, a realidade daquilo que o Senhor escreveu, Pai, mas que várias coisas do passado tentaram colocar um pano em cima. Nós oramos, Senhor, traz a revelação da identidade, traz a revelação, Pai, dos teus sentimentos,
daquilo que o Senhor pensa sobre cada um aqui, Pai. Mostra, Senhor, quem é o Senhor como Pai, como Senhor, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Senhor, começa a gerar em nós numa nova medida, Pai. Porque se estamos nós aqui hoje, é porque o Senhor fez algo, mas nós pedimos, Senhor, nós clamamos por mais, Senhor. Faz algo ainda maior, Pai, em nós, porque nós queremos ser inteiramente Teus, Pai, e não parcialmente Teus, Pai. Te entregamos o nosso ser, a nossa vida, o nosso dia a dia, os nossos relacionamentos, os nossos trabalhos, as nossas faculdades, os nossos objetivos, e nós dizemos em oração, Senhor, o Senhor é primazia, o Senhor é o fundamento, Pai. Que tudo parta de você e termine em você, Pai, porque você é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e nós vamos contigo até o fim, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Gera em nós, Senhor, que o Senhor tenha liberdade, Pai, para mexer aquilo que ainda não foi mexido, Senhor. Que esse ano haja, Pai, transformação sobrenatural do nosso caráter, da nossa identidade, da nossa dependência com o Senhor e a nossa independência com as coisas passadas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço porque essa igreja, Pai, é a igreja que clama pelo Senhor e que busca viver pelo Senhor, porque ela entendeu que o Senhor é tudo o que precisamos. E nós chamamos, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Uma salva de palmas para Jesus.